Vamos lá, pode falar. Bom dia, meu nome é João Ferreira. Tá? Pode falar, pessoal. Eu trabalho com vendas de embalagem, tenho escritório de representações e estou montando um treinamento comportamental. E para isso eu vim aprender um pouquinho de Prezi para melhorar a performance das apresentações. Bacana. Vamos seguindo a sequência. Bom dia, meu nome é Grace e eu trabalho nesse momento numa comunidade cristã que chama Previsão de Vida, né? E estamos desenvolvendo todo um projeto de coaching cristão, né? É uma coisa bem inovadora, diferente dentro desse nicho, né? Então a gente está desenvolvendo essas apresentações para levar até as igrejas. Bacana. Bom dia, meu nome é Simval, sou do Rio de Janeiro, sou professor universitário de medicina. Eu queria aprender uma nova modalidade de apresentação de aula para ser mais dinâmico, substituindo o PowerPoint. Beleza. Bom dia, meu nome é Fábio, eu moro em Brasília e trabalho na Caixa Econômica Federal. Mas o meu objetivo aqui com o Prezi é utilizar para a minha defesa de mestrado, que eu devo fazer em fevereiro. Bacana. E eu quero fazer alguma coisa diferente também, porque as pessoas lá ainda não conhecem, os colegas ainda não conhecem essa ferramenta. Obrigado. E o Fábio é responsável pelo curso ser dia 13, no meio do feriado. Ele agendou a data, pagou, e depois eu falei, nossa, que pressa. E depois eu falei, meio do feriado. Vamos lá, Danilo. Eu sou o Danilo, eu trabalho na Saudi Software, que é uma empresa distribuidora e revendedora de softwares. E a gente é parceiro oficial da Prezi no Brasil. A gente fornece essas licenças para grandes empresas. Então vim aprender, inclusive, também para pegar alguns macetes, que eu sei que o Márcio faz milhares de apresentações em Prezi. Ele tem um pouco mais de intimidade com a ferramenta do que eu. Então, vou pegar os macetes dele. E quem precisar comprar sem ter problema com cartão de crédito, falem com a Saudite. Vamos lá? Eu sou o Luciano, eu trabalho numa agência de marketing promocional e eventos, chamada Lâmpada, e eu sou planner lá e estou tentando fugir um pouco do PowerPoint para fazer umas apresentações mais bacanas para os clientes. Bacana. Hoje você vai correr do PowerPoint. Meu nome é Gabriela, eu trabalho no Parto Investimentos, com relações com investidores, então monto bastante apresentação e também eu acho que é bem diferente, a gente precisa estar sempre inovando, achando outras formas de atrair atenção e conseguir mais produtos, clientes para a instituição. Bacana, obrigado. Tá joia? Bom, então pessoal, vamos lá. Agora acho que dá para começar. Tudo bom, Felipe? Vamos lá, vamos começar. A ideia de hoje é meia hora. Eu sei que vocês estão ansiosos para colocar a mão na massa, começar a usar o Prezi. Quem de vocês já está usando o Prezi? Já fez alguma apresentação com o Prezi? Não, ninguém? Não, Danilo, mas mais ninguém nem começou a fuçar ali o Prezi, nada? Não, fuçar é de força, né? Ah, então tá bom. Então assim, qual vai ser a dinâmica? Eu vou falar meia hora de alguns conceitos principais, eu acho muito importante, porque o PowerPoint a gente teve 10 anos para aprender, muitos não aprenderam porque a gente começou a usar o PowerPoint simplesmente abrindo a telinha e começando a falar, a escrever. Eu acho que a gente não deve cometer esse erro com o Prezi, e a ideia dessa meia hora é a gente segurar um pouco a ansiedade, mas vocês vão ver que isso vai economizar bastante tempo na hora da gente começar a fazer as apresentações. Primeiro, para vocês anotarem, o site da Confid, vocês já conhecem, mas o meu blog eu costumo colocar bastante temas fora do marketing digital. E o Twitter, para quem não usa, Márcio Confid também, quem não usa Twitter e quiser começar a seguir, eu dou algumas dicas de vários temas. Então essa apresentação eu vou deixar no meu blog depois, marciocaro.com.br. A gente vai ter o dia inteiro aqui, então vai ter bastante tempo para a gente conversar. Então vou ir adiantando para o dia poder render bastante. Então primeiro, para quem não me conhece, eu sou formado em engenharia eletrônica, fiz administração na GB e eu tenho alguns conhecimentos na área de PNL, programação neurolinguística e leader training. Eu não sei quem já ouviu falar do leader training, Danilo, logicamente já fez, mas alguns de vocês já fizeram, conhece? Conheço. Conhece? Não, lógico. E é um curso que eu gosto sempre de falar,
eu gosto de falar desse curso com certo carinho porque eu fiz nessa empresa, que hoje eles chamaram curso de liderança e transformação, mas o Leader Training tem vários outros institutos. E por que eu cito ele? Porque hoje vocês estão aqui por causa desse curso. Porque até 2007 eu não fazia nenhum treinamento aberto, porque eu achava que ainda não estava muito bom para ser ministrado. E o Danilo, que me acompanha há mais tempo, sabe que agora eu inverti. Eu faço treinamento alucinadamente de vários temas, mesmo que eles não estejam perfeitos. Como é o treinamento de hoje. Não está perfeito, mas é melhor a gente estar aqui conversando do que não estar fazendo treinamento. Eu também tenho conhecimento, uma experiência grande no terceiro setor, e eu estou caminhando para voltar a trabalhar no terceiro setor de uma forma mais profissional. Eu estou com um projeto chamado Wiki Social, é um projeto de sites para as ONGs. Depois vocês podem acessar o site Wiki Social, que tem uma palestra minha que eu ministrei no TED Salvador. Então é uma tendência aí a começar a trabalhar com marketing digital para as ONGs. Uma curiosidade aqui, bom, vocês estão no curso de Prezi, mas uma curiosidade é muitos de vocês chegaram até aqui pesquisando Prezi no Google, certo? Então essa é uma das outras especialidades da gente, que é você unir essa questão de aparecer no Google quando você precisa. E uma curiosidade, eu sou soteropolitano, então vocês vão ver um R puxado até o final do dia. Soteropolitano, que se tudo der certo eu volto para a terrinha. Então, vamos primeiro falar um pouco de inovação. O Prezi, ele é sim uma inovação. Eu gosto sempre de ir no dicionário. Inovação significa novidade ou renovação, e vem da palavra innovatio, que se refere a uma ideia, método ou objeto que é criado e que pouco se parece com os padrões anteriores. Ou seja, não pensem no Prezi como PowerPoint, esqueçam o PowerPoint. Porque se a gente tem uma tendência natural de tentar usar algo do passado numa nova tecnologia. E isso eu acho que é um dos maiores problemas no uso do Prezi. É você falar, mas eu quero no PowerPoint eu fazia assim. Esquece o PowerPoint. Porque se vocês não quebrarem esse paradigma, vocês vão fazer Prezis parecidos com o PowerPoint. E essa é uma pergunta típica, né? Prezi versus PowerPoint. Prezi ou PowerPoint? Não quer dizer que eu vou deixar de usar PowerPoint. PowerPoint eu acho que é uma transição. Assim, quando você passa a barreira de usar o... Para quem é palestrante, quem vai usar para palestras, provavelmente o Felipe, né? Provavelmente o Felipe dá aula de apresentações de sucesso. Inclusive, a gente vai ter o dia inteiro para conversar também. Quem é palestrante, em geral, abandona o PowerPoint, porque você tem que causar impacto. Mas tem outras áreas, o Simbal é médico, né? Você quer dar, quando é mais didático, muitas vezes PowerPoint às vezes é útil também. É ótima essa frase, né? O PowerPoint às vezes é útil. Não vou editar, vou deixar como está. Mas a pergunta típica é essa: quando que eu começo a decidir usar um ou outro? Bom, uma das coisas que eu mais gosto no Prezi é que eu consigo criar um resumo visual de uma apresentação. Então isso é o resumo visual de um curso chamado Marketing no Google, que quando termino o curso eu posso voltar nos temas que as pessoas viram. Então, como se fosse um mapa mental. O resumo visual do nosso PowerPoint é esse. Quem já abriu essa telinha numa apresentação? Eu garanto que pediu desculpa. Falou, desculpa pessoal, deixa eu achar o slide que eu não tinha previsto que vocês iam falar. Então tem muita gente que coloca no final da apresentação os 30 slides de backup. Quem já ouviu falar? Slide de backup. Caso alguém pergunte. Então acho que o Prezi, se você souber planejar, você deixa as informações escondidas e acessa elas no momento que precisa, não fica essa confusão visual. E o nosso cérebro, ele não é linear. A gente não pensa de forma linear. E o PowerPoint é linear, ele obriga a gente a pensar, a fazer as coisas de uma forma linear. Só que a gente não pode culpar a tecnologia. O ser humano tem outro hábito terrível, né? A gente culpa sempre alguém, né? A culpa é do computador, não é minha culpa.
Então a gente tem que lembrar o seguinte, tem excelentes apresentações no PowerPoint, só que dá muito mais trabalho de fazer. Acho que a grande vantagem do Prezi é que vocês vão ver que a gente consegue fazer uma certa facilidade e rapidez se eu tiver os elementos necessários. Então, algumas dicas de apresentações. Primeiro é, elimine o desnecessário. Ou seja, na preparação da apresentação, você tem que eliminar o que não foi importante para as pessoas ouvirem. Então, tem um livro, essa frase eu acho ótima, né? Que o processo de escrita é um processo de eliminação, ou seja, você primeiro pensa no material bruto, mas depois você tem que eliminar esse material, deixar só o essencial. Simplicidade no design. Então a gente tem que resistir à tentação daquelas telas cheias de informações, porque talvez alguém fique em dúvida. Na verdade, simplicidade é o segredo. E uma frase que eu gosto muito é essa do Leonardo da Vinci: a simplicidade é o último grau de sofisticação, que é um grande desafio. Se você polui a tela com muita informação, você sabe onde estão as informações, mas quem está assistindo, ele só quer aquele essencial. E acho que o desafio de todo apresentador é você filtrar e deixar somente o essencial para quem vai assistir. E o apresentador que é a entrega da apresentação. O Steve Jobs é fantástico. Eu sugiro que vocês pesquisem no YouTube Keynotes Apple, ou Keynotes Steve Jobs, e assistam umas apresentações de produtos do Steve Jobs, porque ele tem uma frase excelente: as pessoas que sabem sobre o que estão falando não precisam de PowerPoint. Então não é a minha frase. A minha frase é aquela que eu falei, né? Para mim o Prezi é a vida inteligente após o PowerPoint. E na verdade, os grandes apresentadores falam que você tem que saber apresentar mesmo que o projetor dê pau. Se o projetor der problema, você tem que saber apresentar o tema. Esse é o maior desafio de uma apresentação. E o Steve Jobs, no livro dele, tem um livro dele não, um livro do Carmine Gallo, tem um livro que chama-se Faça Apresentações como Steve Jobs, apresentações incríveis a qualquer momento. Ele fala que você deve dividir em 3 atos uma boa apresentação. Primeiro é contar uma boa história. Nenhuma boa história se gasta por muitas vezes que se conte. É muito bacana essa frase, porque com certeza, se vocês pararem para pensar, a gente vai lembrar de muitas histórias que você ouviu há mais de 10 anos atrás. Agora, se você perguntar, você lembra daquela palestra, uma aula que você assistiu, que o conteúdo era interessante? Quem que você se lembra de alguma aula da faculdade? Exceto aquelas que realmente o professor contou alguma história. Esse é o grande desafio. Se a gente não contar uma história, ou linkar o tema a uma história, você não vai conseguir que as pessoas gravem e memorizem. Encontrar algo que você ama. Se você está falando de um tema que você gosta, ótimo. Se for, no caso da Gabriela, acho que é relações com investidores, você tem que, no mínimo, isso no livro ele fala, você tem que decidir o seguinte: eu vou fazer uma apresentação que ela vai ser um impacto, vai ser um grande diferencial no projeto. Então, mesmo que o tema não seja algo que seja seu, porque muitas vezes você faz a apresentação para os outros, mas você pode ter como meta fazer com que a sua apresentação seja tão boa que você consiga trazer, porque afinal de contas, quando você reúne várias pessoas para assistir uma palestra, uma aula, você tem uma obrigação moral de fazer algo bacana, porque as pessoas têm tão pouco tempo hoje em dia que cada segundo que as pessoas dedicam para alguém tem que ser bem aproveitado. Planejar antes de ir para o computador. Em outros cursos que eu já fiz, foi bem interessante, porque a pessoa falou: eu já tenho tudo na minha cabeça. A gente pegou um papel em branco, deu para cada aluno um lápis e falou: beleza, então vocês têm 5 minutos para colocar as suas ideias no papel. Adivinham o que essa pessoa que falou que tinha tudo na cabeça fez? Ela não conseguiu colocar no papel a ideia. Eu falei: bom, não tem PowerPoint ou Prezi
que salve alguém que não sabe colocar no papel as suas ideias. E é interessante que são esses que falam, não, eu já tenho tudo na minha cabeça. Então acho que esse é o grande desafio, planejar antes do computador, seja Prezi, PowerPoint ou Keynote. Se você planejar, você vai conseguir fazer uma boa apresentação. Entregar uma experiência. Então agora eu vou passar um vídeo para vocês, não está diretamente relacionado, podia ter pego umas caixas, não tem problema, não está diretamente relacionado ao tema apresentações, mas é um vídeo que me marcou muito, porque em 2010 eu participei do HSM, em 2010, por conta de um concurso cultural no Twitter. Olha que interessante, eu mandei um concurso para você mandar algumas frases no Twitter, eu participei, enviei uma frase que foi uma das 12 selecionadas. E o que mais me marcou no evento foi um vídeo em homenagem ao C.K. Prahalad, que é um grande gestor, que eles passaram intensivamente num evento do porte do HSM esse vídeo a cada intervalo de palestra. E o que eu achei incrível foi, eu não conhecia a pessoa, eu falei, nossa, realmente quando a gente menos espera aparecem coisas novas e que teoricamente é algo que a gente deveria conhecer, mas a gente não conhecia. Então vou passar o vídeo, é um vídeo de 2 minutinhos e a gente já continua. Então, uma técnica muito... Danilo, se quiser pode acender essa do meio aqui. Uma técnica muito interessante em apresentações é vídeo. Vídeo, porque geralmente a maioria das pessoas que vai apresentar não tem a oratória tão boa. Nem todo mundo é o Steve Jobs. Então acho que é importante uma boa seleção de vídeos, ou trechos de vídeos, é interessante para você causar uma experiência. E o livro do Steve Jobs, o Carmine Gallo, que fala sobre as técnicas do Steve Jobs, ele fala que você tem uma janela de 10 a 15 minutos de atenção concentrada. Então, se você tem que dar um jeito de inserir algum elemento que faça as pessoas zerarem e começarem a prestar atenção de novo. Então, quem dá aula em faculdade, imagina, né, se os professores fizessem isso, né, porque eles ficam 2 horas falando a mesma coisa. Se inserisse algum elemento de dinâmica,
ou vídeo, alguma coisa que provoque uma atenção maior, as pessoas elas mantêm sempre a atenção constante. E eu acho que isso o Prezi tem de interessante. Eu acho que isso é uma das grandes sacadas do Prezi. Essas transições do Prezi, na minha opinião, fazem com que você sempre tenha um elemento surpresa. Então as pessoas ficam muito mais atentas. Acho que para a pessoa dormir numa apresentação de Prezi, só se a pessoa fez o Prezi como se fosse um PowerPoint. E outra questão é refinar e ensaiar, porque se você vai fazer uma apresentação para investidores, né, uma palestra, alguma coisa que seja realmente muito importante, você tenha pouco tempo, você tem que ensaiar muito. O TED Salvador eram 8 minutos. Foi a palestra mais estressante da minha vida, porque tinha 8 minutos. Eu prefiro falar 2 horas. 2 horas você me chama para falar de qualquer tema, eu não me viro. Agora falar 8 minutos, Felipe sabe, né? Quanto menos tempo você tem, mais você tem que treinar. Quanto mais tempo você tem, mais você se vira nos 30, né? Quer dizer, se fosse se vira nos 30 minutos é fácil, agora 30 segundos você tem que treinar. E uma outra questão é divertir-se, né? Você tem que gostar. Aí é uma regra básica, né? Se você não estiver gostando do que está fazendo, é melhor trocar. Ou seja, se você não entender e você só gosta de algo que você entende, então é muito bacana você estar aqui no curso de Prezi, de apresentações com Prezi, porque a partir do momento que eu entendo e é simples, eu me divirto. Se eu tenho que ficar buscando o que fazer, aí fica complicado. E algumas etapas da apresentação. Bom, primeiro, diagnóstico. Muitas pessoas não fazem a coisa básica, que é quem é a sua audiência. Quem de vocês já foi em reunião que depois você falou, nossa, achei que ia ter 2 pessoas, tem 10? Quem já fez isso? Luciana Planner. Você já passou por isso? De chegar lá super tranquilo, a diretoria da empresa, e você falou, caramba, achei que era só uma reunião de alinhamento e era uma reunião de apresentação. Então é muito importante perguntar quem é a audiência, principalmente se você tem decisor na audiência. Tempo disponível, parece óbvio, mas culturalmente, qual é o tempo disponível de uma reunião? Se ninguém fala nada, 1 hora. Quem disse isso? Você tem que perguntar também. Eu já cheguei em reunião que a pessoa falou assim, olha, você tem 15 minutos para apresentar. Eu falei, puxa vida, deu 3 meses para agendar a reunião e o cara me dá 15 minutos. É porque eu não perguntei. Tinha que perguntar, porque o problema é nosso, né? A pessoa demorou para agendar, mas ela não disse. Eu tinha que perguntar. Conteúdo e recursos disponíveis, que é muito importante. Eu já fui em um lugar que tinha 10 pessoas e o pessoal falou, então, precisava de projetor? Parte da responsabilidade era minha, apesar de eu falar, bom, 10 pessoas, a pessoa deve ter um projetor. Não tinha. E objetivo? Qual o objetivo? É didática? É mudar conceito? É vender? Porque se for vender, no final da reunião a pessoa já tem que ter comprado. Ou antes, né? O Norman Kestenbaum tem uma empresa chamada Balmont. Ele escreveu um livro chamado Obrigado pela Informação que Você Não Me Deu. Esse livro é ótimo, porque ele valoriza muito você tirar tudo que não precisa. E ele prega o seguinte, você pode ter passado a noite fazendo a apresentação. Se no meio da apresentação o cliente comprou o projeto, não apresente o resto das apresentações. Se for PowerPoint, o resto dos slides. Mas não termine a apresentação se ele já comprou sua ideia. O projeto está aprovado. Não, mas é que eu quero apresentar mais alguns dados. Tá, legal. Aí você apresenta mais alguns dados e a pessoa fala, mudei de ideia. Por quê? Se ele já aprovou, provou. Parte para fechar. Ah, mas não apresente porque você quer apresentar, porque você tinha alguns dados adicionais. Porque se for o caso de venda de projeto, né, o Luciano Planner sabe disso, né? Deixa para lá, já aprovou, assina a verba e vamos bola para frente. E aí entra o roteiro, que um dos pontos chaves de toda a apresentação é como você vai abrir a apresentação. Principalmente quando você é diferente de aula, porque a aula as pessoas já compraram, né? Elas estão vindo no intuito de aprender, de absorver. Mas quando você está querendo vender um projeto para conseguir uma verba que a empresa não tinha disponível, está todo mundo contra, né? Ou seja, se você não abre uma
mensagem muito forte, as pessoas geralmente não vão absorver. Uma coisa que eu tenho percebido nas empresas, em relação ao Prezi, é qual é o dilema? A base instalada de PowerPoint. Então, se você vai fazer uma apresentação, você tem que ter um argumento. Por exemplo, com o Prezi, as pessoas vão economizar de 30% a 50% do tempo para criar uma apresentação. Isso é uma mensagem interessante. Por quê? Porque ela gera a pergunta por quê na cabeça das pessoas. Concorda? Se eu falasse só assim, o Prezi é uma ferramenta para criar apresentações. Você falar o marketing digital é importante para as empresas. O que vem na cabeça de vocês quando eu falo essa frase? Por quê? Não, acho que sim ou não. Sim, né? Hoje em dia acho que é difícil alguém falar o Google é importante para as empresas. Aparecer no Google é importante para qualquer empresa. A resposta em geral é sim ou não. Acho que no caso do Google é sim, né? Então, o que eu quero dizer é que uma mensagem boa é aquela que gera um questionamento. A pessoa meio que está duvidando do que você vai falar. Vocês concordam comigo? Você não vem na cabeça porque você não vai partir para a segunda. Você não quer ouvir mais a pessoa. Você fala, o Google é importante, eu já sei. Pô, esse cara vai falar o que todo mundo já está cansado de saber. Agora, se a mensagem gera um porquê, é interessante. Porque aí você parte para as mensagens de suporte que vão dar o apoio. E a ideia é você sempre ter de 3, o Steve Jobs costumava usar muito um tripé. 2 argumentos é pouco, 4, 5, 6 é muito, as pessoas não gravam. Então sempre tentar usar 3 elementos. Então quando você usa 3 elementos, você costuma ter 3 argumentos, as pessoas gravam, né? Quando alguém fala assim, eu vou te dar 10 dicas, você já pensa, pô, 10 dicas, caramba, deixa eu pegar um papel e anotar. Quando fala 3 dicas, você já consegue memorizar. E as mensagens de suporte tem que trazer na cabeça das pessoas o como. Por exemplo, apresentações com o Prezi, fazer apresentações com o Prezi pode economizar de 30% a 50% do tempo para a criação da apresentação. Por que ele faz isso? Porque ele é muito mais simples de usar e ele é muito mais eficaz. Como que você faz isso? Então vem a segunda sequência. Então, se você conseguir 3 argumentos que gerem como, você faz com que a apresentação caminhe numa sequência interessante, as pessoas estão prestando atenção. E um slogan. É sempre bom você ter um slogan com mais para alguns elementos que você quer trabalhar. E o Steve Jobs, um dos maiores slogans dele é o lançamento do iPhone. Quem sabe o slogan? O slogan é esse aqui. Hoje a Apple reinventa o telefone. Alguém tem um slogan mais grudento, né, do que esse? Quer dizer, gruda. Quem assiste uma apresentação dessa, lembra essa frase o resto da vida. Então ele costuma falar que o slogan tem que caber no Twitter. Ou seja, se não couber no Twitter, é porque você não criou uma boa mensagem que as pessoas vão gravar. Então isso é muito importante. Por isso que eu sugiro que vocês assistam as apresentações do Steve Jobs. Porque o slogan do Keynote, o Keynote é a ferramenta da Apple para apresentações. Sabe qual é o slogan do Keynote? O slogan do Keynote é: quando suas apresentações forem realmente importantes. Nossa, dói na alma, né? Quer dizer, se não for importante, você usa outra ferramenta. Quer dizer, ele conseguiu falar mal do concorrente sem dizer quem é. Só que ele não sabia que agora que ia surgir o Prezi, né? Porque a gente poderia falar isso, né? Prezi, quando suas apresentações forem realmente importantes. Mas você vê, ele se apropriou de um slogan. Bom, a estruturação do raciocínio é o que eu falei. O mapa mental, que a gente vai fazer durante o dia também, se você bolar um mapa mental, criar uma estruturação boa, o Prezi vai ser um pulo. Vocês vão ver que é muito fácil quando você já planejou o conteúdo. E inserção do conteúdo, aqui sim eu acho que mora o defeito. Não diria defeito, mas o problema quando a gente usa o PowerPoint da forma inadequada.
a gente senta e começa a inserir o conteúdo. Então não é culpa do PowerPoint, gente, é a gente mesmo que não planejou, não fez todas as etapas anteriores. E adequação de linguagem. Aqui, opiniões políticas à parte, a gente tem que reconhecer uma coisa. O Lula sabia adequar muito bem a linguagem. Isso a gente tem que reconhecer. Então acho que quando você vai falar, por isso que você tem que conhecer bem a audiência, porque dependendo da imagem que você vai usar das frases e palavras, pode não colar, pode não combinar com o que a audiência está assistindo. Inclusive eu peguei essa foto no blog da comunicação. Será que foi você que escreveu, Danilo? Não. Mas você conhece, né? Google Images é uma fonte muito boa de referências. Bom, a divisão do conteúdo, no Prezi vocês vão perceber que se vocês usarem adequadamente, eu consigo dividir o conteúdo já no Prezi. O que eu imagino e espero que vocês comecem a entender é que eu consigo planejar e fazer ao mesmo tempo no Prezi. Que é impossível você fazer isso no PowerPoint. Geralmente você planeja antes e depois insere no PowerPoint. No Prezi, se a gente fizer direitinho, a gente faz tudo junto. E slides. Slides é ótimo, né? Eu deixo de propósito, porque no PowerPoint a gente usava a palavra slides e já era uma coisa antiga. E para slides, o Simval sabe bem, que é médico, né? Slides é aqueles slidezinhos que você colocava no carrossel de slides. E aí virou uma metáfora para falar do PowerPoint. E eu acho ruim quando a gente... Metáfora é bom para você entender um conceito, mas também, ao mesmo tempo, é ruim porque você se prende a um conceito do passado. Por exemplo, virar o disco, né? Quem é da época de virar o disco aqui? Não precisa levantar a mão, as mulheres. Mas eu já virei disco long play, né? Então imagina, falar com um jovem isso, então, precisa virar o disco arranhado. O cara de 20 anos hoje, ele só sabe o que é MP3, música digital. Caiu a ficha, né? Nossa, caiu. Bom, vamos falar de outras coisas que está ficando triste o negócio, caiu a ficha. Mas é importante que esse conceito vai morrer no Prezi. Não existe slides, até eu de vez em quando falo slides. E treinamento. Treinamento é fundamental. Tem que se aprimorar, porque a gente tem 10 anos de PowerPoint. E treinamento, tem um tempo Prezi. Eu acho que mesmo depois desse treinamento de hoje, eu acho que vocês têm que ter pelo menos uma meia hora de estudo, pesquisem outras apresentações, estudem com os outros. Porque se a gente falar agora eu já sei, vocês vão entrar na síndrome do PowerPoint, assim, já sei isso aqui. Aí daqui a 2 anos vão falar, nossa, dava para fazer isso e eu não sabia. E uma coisa muito importante deixa eu reduzir aqui, conquistando a atenção da audiência. Eu acho que tem algumas técnicas para você conseguir dar uma aula, fazer uma apresentação, ou qualquer outro, porque no final das contas, quando você está dando uma aula, uma palestra, ou apresentando para a diretoria, ou para investidores, se você não tiver a atenção deles, não adianta. Porque em tempos de iPhone, smartphone, tablet e tudo mais, as pessoas podem estar em outro lugar que não é a apresentação. Então, algumas técnicas são, uma delas que eu gosto muito, que o Norman Kestenbaum ele usa muito, é direto ao ponto. Principalmente quando você quer convencer um cliente, ou um diretor, ou um grupo, que aquele projeto é matador. Então você tem que ir direto ao ponto. Você tem que falar, olha, esse projeto vai reduzir em 50% os gastos com, sei lá, papel, terceirização de impressão. Então você vai direto ao ponto, porque as pessoas vão depois querer ouvir. Metáfora é muito usado quando você quer trazer um novo conceito. O Prezi, por exemplo, é um conceito novo. Então quando você quer, por exemplo, de uma empresa que as pessoas tenham uma mudança, uma transformação. Borboleta é uma metáfora típica de transformação. Então escolher boas imagens é fantástico, porque a metáfora da borboleta é interessante. Você pode colocar uma lagarta numa borboleta e falar, bom, se você quer criar boas apresentações, você tem que adotar novas tecnologias.
Se eu coloquei uma borboleta sendo Prezi, eu não preciso dizer, eu deixo as pessoas pensarem qual seria a lagarta. Suspense é quando você tem uma notícia boa para dar. Você vai ter o 15º salário, ou se a empresa rendeu para os investidores não sei quantos de resultados, você pode deixar para o último momento, mas só quando for boa notícia. Afinal, já que a notícia é boa, você não precisa entregar de primeiro. Porque se você entrega uma coisa boa logo no início, as pessoas vão escolher, pô, tem mais meia hora de apresentação, então eu quero ver coisas melhores ainda. Então tem que ter esses cuidados. Surpresa, no caso quando você traz um elemento que as pessoas não esperam. Então, eu estava comentando com o Danilo que tem algumas técnicas de apresentação que se vocês procurarem no Google a pior apresentação do mundo, a Soap, não sei quem conhece a Soap é uma das grandes empresas de apresentações no Brasil. E ele começa a apresentação mostrando tudo que tem de errado numa apresentação, mas como se estivesse fazendo uma apresentação e ainda faz. Eu trouxe como backup o retroprojetor. Porque se der algum problema na apresentação, eu tenho ele como backup, um retroprojetor como backup. E aí ele começa, e as pessoas ficam meio... E aí depois entra o Marcos Mignon no meio da apresentação, que é cliente deles, e começa um taco de beisebol falando que é absurda essa apresentação. Então, causa um espanto. Então, usar elementos surpresas. O Felipe trabalha com apresentações de teatro, né? Então ele pode falar melhor do que eu, até como elemento de surpresa. Então é interessante você trazer isso, principalmente em aula, né? Aula, dependendo do que for, é aquela coisa chata, né? Então você pode usar isso como elemento também. Conflito versus solução. Sempre é bom você trazer conflito. Se eu quero apresentar algo novo, eu tenho que mostrar os problemas que eu tenho. Então você usar BlackBerry versus iPhone, Apple versus IBM, Apple versus Microsoft. As pessoas gostam de ter o vilão, né? Então é sempre bom você ter um vilão na história. Humor, muitas vezes você, como palestrante, pode não ter humor, não ser natural, é difícil as pessoas terem facilidade de ter humor na oratória. Então é bom vocês buscarem referências para usar como humor. Questionamento é outra técnica quando você está apresentando um Prezi é um exemplo bem interessante, porque a área de TI vai questionar a segurança, pode, não pode, como é que eu posso baixar a apresentação, não posso, são as dúvidas que vocês têm. Eu prefiro usar PowerPoint porque a gente já está acostumado, então você tem que questionar muito as pessoas, mas questionamento você tem que entender muito do assunto, porque você vai meio que confrontar um pouco as pessoas. Drama é muito utilizado em questões como água. Água, você sempre fala, vai acabar, não é? Então é um mote, o tema água, você sempre usa o drama nas apresentações. A camada de ozônio, tem um filme chamado A Verdade Inconveniente. Quem já assistiu esse filme? Chama A Verdade Inconveniente. Esse filme é do Al Gore. Ele surgiu de uma super apresentação que ele fez mostrando as questões e os problemas do aquecimento global. Quer dizer, uma super apresentação que ele fez mostrando essa problemática, e o tema todo da apresentação é o drama. Ele prova com dados, fatos, que realmente o problema é mais grave do que as pessoas pensam. Se a gente concorda ou não, uma coisa é certa: quando você assiste a apresentação, você realmente concorda de tão boa que ela é. Tom provocativo também é um tema, quando você sabe que o tema é polêmico. Vou dar um exemplo. O próprio exemplo do Prezi, né? Eu tenho recebido muita demanda de empresa que fala, mas a área de TI não está deixando por questões de segurança. Então aí você pode provocar, você pode falar, olha, o Google também, tem muitas empresas que não investem no Google porque investem ainda em mídia impressa. Então você pode provocar as pessoas, mas quanto de retorno está dando a mídia impressa? Você consegue medir quantos cliques tem no anúncio impresso? Não. Porque no Google eu não consigo medir tudo. Quer dizer, só que para você provocar, você tem que saber que em alguns momentos é interessante essa prática, quando a plateia é muito resistente, mas você sabe que a diretoria financeira só vê número.
Então, se você prova que dá retorno, muitas vezes você tem que usar esse tom provocativo. E, como a gente falou, agora a gente vai à prática. Então, mão na massa, a gente vai ensinar o Prezi. Quem de vocês já assinou o Prezi? Já tem a conta no Prezi, pelo menos? Não tem ainda? Então, a gente vai à prática mesmo, vai começar do zero. Então, o primeiro passo é fazer a inscrição. Não, eu vim de Brasília exclusivamente para fazer esse curso e acho que valeu a pena, aprendi bastante e agora é só treinar para fazer apresentações realmente de alto impacto. Seu nome e a sua empresa? Fábio, Caixa Econômica Federal. Beleza, obrigado, Fábio. Simval, Nova Iguaçu, muito bom curso, muito dinâmico. O Márcio é uma pessoa assim, muito carismática para apresentar o programa. Agora vamos tentar trabalhar em casa um pouquinho, treinar um pouquinho mais. Realmente aproveitei muito o curso, para mim vai ser de muita utilidade. Um abraço a todos. Pode falar, fique à vontade. O que você achou do curso e de como você vai aplicar o conhecimento do curso no seu dia a dia? Bom, achei o curso muito bom, muito dinâmico. Ele nos desafia a fazer uma coisa diferente, propor algo diferente e não continuar na ideia que a gente já tem. Então isso tira a gente da zona de conforto e desafia a gente a fazer algo muito que mexe com as pessoas e que toca na alma das pessoas. Meu nome é Grace, eu sou da comunidade cristã Plenitude de Vida. Qual que é o site? www.plenitudedevida.org.br. Muito obrigado. Meu nome é Alci Cabral, sou psicóloga, vim nesse curso do Márcio Prado, achei assim muito legal, um curso bem objetivo, direto. Realmente ele passou um instrumento super atual e que nós precisamos estar aperfeiçoando cada vez mais. Ampliou os horizontes em relação a esse instrumento de uma apresentação. Foi muito bom. Oi, meu nome é Felipe Zacarias, eu sou proprietário da FZ3, empresa de treinamentos lúdicos, e certamente o que eu aprendi com o Prezi hoje vai me ajudar a ter uma dinâmica ainda melhor para apresentações usando slides, enfim. Muito bom curso, recomendo, parabéns. E aí, Danilo, o que você achou do curso de apresentações de alto impacto com Prezi? Bom, o curso realmente tem alto impacto, é um curso que ajuda muitas pessoas a entender mais como é que funciona a ferramenta e fica provado que o Prezi realmente é uma evolução comparado com o PowerPoint, é um curso muito legal. Isso aí.